E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar agora um pouco sobre a corrida armamentista dos últimos dias. Nós temos ouvido e recebido notícias a respeito da preparação dos países para a guerra. Houve uma época, depois da chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo era dividido em dois polos. Alguns países eram amigos dos Estados Unidos e quem não era tinha que ser amigo da União Soviética. Ou era lá ou era cá. Até que começaram a aparecer os países chamados de terceiro mundo, aqueles que não queriam estar ligados nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Esses países eram poucos, fracos, aumentou um pouco, mas não chegou a formar um grande bloco, até que apareceu a China, que inicialmente era ligada pelo comunismo à União Soviética, mas a China se desligou, tinha ideais próprios, voos próprios. A China queria desempenhar um papel independente e foi levando, sofreu muito com o comunismo até que descobriu o capitalismo. Aí a China começou a se abrir para o capitalismo e hoje a China inunda o mundo inteiro, literalmente, de produtos baratos. Hoje a maioria dos computadores são fabricados na China, a maioria dos celulares são fabricados na China, a maioria dos relógios são fabricados na China, a maioria dos óculos são fabricados na China, a maioria das máquinas industriais são fabricadas na China e dos componentes de automóveis, muitos são fabricados na China. De forma que a China se expandiu vertiginosamente muito. Hoje a China é uma potência, já querendo se comparar aos Estados Unidos. Mas a China está seguindo um caminho muito próprio. O interesse deles é unir os países do Oriente para formar o grande bloco da batalha do Armagedon, quando Jesus vai voltar. Eles nem vão chegar a testar seus armamentos, mas eles vêm com um poderosíssimo exército na grande tribulação. Eu pretendo não estar mais aqui. A China vem junto com o Japão, Coreia, todos os países do Oriente, num grande e poderoso exército para atacar em Israel o anticristo, que vai estar representado aqui pelos exércitos dos Estados Unidos. Vai se afigurar uma grande batalha que não vai acontecer. A batalha do Armagedon talvez só comece, mas Jesus vem com poder e grande glória, destruindo todos os armamentos. O mundo está se preparando para isto. A Bíblia diz que vai haver só na metade da grande tribulação uma liberdade para Satanás mandar espíritos imundos, alguns demônios que vão fazer fofoca, digamos assim, de guerra na cabeça dos grandes líderes do mundo. Esses demônios serão enviados a todas as nações do mundo para despertá-los para a guerra. Mas nesse estágio, na metade da grande tribulação, os países já terão que estar preparados com armas. E hoje a Europa não está preparada. A Europa é o berço do anticristo, mas as armas da Europa estão nos Estados Unidos. A Europa não pode ficar sem os Estados Unidos. Houve aí uma conversa por ocasião da eleição do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, em que ele pretensamente ou supostamente recebeu apoio da Rússia para se eleger. A Rússia tinha interesse nisso, como está sendo demonstrado, e o artigo que eu tenho à frente aqui mostra um pouco sobre
as declarações do presidente russo Vladimir Putin sobre os novos armamentos que a Rússia tem, que segundo ele são invencíveis. Eles são mais modernos e poderosos que todos os outros armamentos do mundo. Eu quero comentar sobre isto. Mas a Rússia, então, está levando vantagem nisso daí na propaganda da guerra. Isso porque a Rússia não tem produção agrícola, não tem indústria significativa. A Rússia, os mais velhos no Brasil que pegaram o governo do presidente Collor de Mello se lembram quando se importaram carros da Rússia para o Brasil, o Lada, era um jipinho, um carro, eram muito ruins, atrasados em tecnologia. A Rússia não tem tecnologia industrial assim. Ela vive, a economia da Rússia, de petróleo e gás e armas de guerra. A Rússia fabrica armas de guerra e ela precisa que haja confusões no mundo para ela poder vender armas de guerra. Não é por outra razão que ela está na Síria fomentando guerras, fazendo acordos com os países árabes e muçulmanos para vender armas de guerra para eles, porque a Rússia fatura vendendo armas de guerra. E como o mundo fica bem informado e preferindo as armas mais modernas dos Estados Unidos, e alguns países da Europa também fabricam algumas armas, Israel, e a Rússia ficando para trás, eles precisavam de fazer um desabafo, que eles têm armas poderosíssimas. Então o presidente russo Vladimir Putin, que é um estrategista tremendo, para mim ele é o Gog da Bíblia, que vai invadir Israel, ele é muito inteligente, um estrategista tremendo, e ele precisava de empolgar a população russa nas vésperas da eleição para votarem nele. E ele apareceu dando uma entrevista dizendo que a Rússia tinha desenvolvido armas poderosíssimas que o mundo todo não poderia resistir. Entre essas armas, um submarino atômico teleguiado, não tripulado, que pode ir a qualquer profundidade, viaja a velocidades maiores do que qualquer outro submarino do mundo, tem a capacidade de não ser detectado, invadir águas de qualquer país, e esses submarinos russos atômicos, inclusive levando bombas atômicas, esses submarinos podem ir até a costa dos Estados Unidos e soltar uma bomba atômica nos Estados Unidos, dali das praias dos Estados Unidos mesmo. E eles disseram isto. Outra arma são os mísseis, segundo eles, que atingem uma velocidade que nenhum outro míssil do mundo consegue atingir. Os russos têm se dedicado a estudar coisas desse tipo. Por exemplo, é sabido no mundo que eles detêm uma tecnologia de maior velocidade de submarinos. Os outros países do mundo não conseguem atingir essa velocidade. Os submarinos russos, eles há muito tempo estudam a relação da água do mar junto às camadas de aço do submarino, uma força eletromagnética ali para fazer a água se afastar e o submarino poder viajar numa velocidade muito maior que os outros submarinos do mundo. Agora eles estão desenvolvendo esse submarino teleguiado, não tripulado, que pode ir a qualquer profundidade, não é detectado, não é alcançado e não é atingido pela velocidade por qualquer outro torpedo ou míssil de algum outro país do mundo. E esse míssil que eles disseram que tem é um míssil que atinge velocidades maiores do que qualquer outro míssil do mundo, não é detectado, ele usa tecnologias para não ser detectado por radar, não é detectado por radar. E algumas outras qualificações pelas quais eles dizem que esse míssil grande, é um míssil grande, que esse míssil é invencível.
ele não é detetado, ele não tem limite de alcance, ele pode atravessar o mundo todo, ir para qualquer lugar do mundo. Eles disseram isso. Não houve nenhuma declaração oficial de país nenhum contradizendo. Israel fica quietinho, porque Israel sabe de tudo isto, mas os Estados Unidos também ficaram quietinhos. E agora, alguns dias depois, talvez um mês, menos de um mês depois, eles fazem o lançamento desse míssil. Divulgaram um vídeo para o mundo todo ver que eles lançaram esse míssil. Esse míssil, eles dão o nome de Sarmat RS-28. A OTAN, os Estados Unidos, dão o nome de Satan II, porque ele já tem um Satan I, que já é muito poderoso e temido pelos Estados Unidos. Agora lançaram o Satan II, que é muito pior, é mais agressivo. Eles lançaram lá perto do Polo Norte, tem razão para isto, e disseram que ele tem um alcance colossal. Estimaram os especialistas que esse míssil tem 200 toneladas e que ele leva 100 toneladas de carga útil. Ele pode levar mais de 10 ogivas nucleares, ou seja, bombas atômicas. E ele tem a capacidade de, por exemplo, mandar esse míssil para os Estados Unidos e espalhar 10 bombas atômicas ou mais sobre várias cidades norte-americanas. Eles disseram, então, que esse míssil é incomparável, não pode ser detetado, não é atingido por nenhum outro míssil, porque ele viaja mais rápido, a velocidade muito maior do que os outros mísseis. Ele tem uma carga muito grande, pode levar ogivas nucleares para vários lugares espalhados, e com isso ele dificilmente vai ser detetado, e se ele atacar, não vai haver defesa contra ele. Bom, o presidente russo conseguiu o que ele queria, apavorar um pouco o mundo, conseguiu se reeleger na Rússia e ele apavorou a mídia norte-americana. O governo norte-americano é uma coisa, a mídia é outra. Hoje as pessoas estão apavoradas. O governo dos Estados Unidos já reagiu, tem que aumentar a produção de material bélico para fazer face a isso tudo. Se eles acreditam ou não é outra conversa. Israel já está desenvolvendo também submarinos teleguiados, não tripulados, drones subaquáticos. Israel já está trabalhando nisso há muito tempo e já desenvolveu alguns muito poderosos, porque eles sabem que a Rússia vai atacá-los também por debaixo d'água, levando até armas atômicas. Então Israel precisa se preparar e já está se preparando. Bom, essa guerra de palavras, de propaganda e de produção de armamentos é uma preparação para tudo que vai acontecer nos últimos tempos. Vamos lembrar alguns desses pontos. O mundo está todo caminhando para o quadro descrito na Bíblia. A América toda vai estar alinhada com os Estados Unidos. Então, não adianta Cuba, Bolívia, Venezuela ou Brasil de Lula ensaiar qualquer rebeldia. Mais cedo ou mais tarde, por causa do dinheiro, por causa das outras pressões da mídia, todos os países da América estarão debaixo das asas dos Estados Unidos. A Europa, que ameaçou uma certa independência, também neste quadro de guerra, não tem a mínima possibilidade de se sobressair sozinha. Por exemplo, a Rússia está também ameaçando a Europa. Quem mais treme de medo com a ameaça dessas armas atômicas é a Europa, porque a Europa não tem condições de resistir nem à Turquia. Se a Turquia estiver junto com a Rússia, que deve estar, a Turquia hoje teria condições de tomar quase a Europa toda. A Turquia está muito forte, está se alinhando com a Rússia.
A Rússia, se atacar a Europa não tem condições de se defender. Então a Europa depende dos Estados Unidos. A Europa está querendo o apoio dos Estados Unidos. E então a Europa estará junto com os Estados Unidos e todos os países do Ocidente, formando o bloco do anticristo. O anticristo vai dominar o Ocidente e vai fazer alianças com o Oriente, com a Rússia também. O anticristo inicialmente vai ser assim um Barack Obama, uma pessoa que vai fazer acordos, uma pessoa de paz e coisas desse tipo. Até que no meio da grande tribulação vai mostrar os dentes e vai se tornar um ditador terrível. Mas antes ele vai ser um homem de paz, vai falar manso, propondo união de todos os países e coisas desse tipo. A Europa vai ser o berço desse anticristo e ele vai estar junto com os Estados Unidos formando esse bloco. A Rússia vai formar o bloco do Gog e Magog, que vai invadir Israel e vai ser destruída ali. A China vai ficar de lado por hora, aguardando as batalhas finais, o Armagedon, onde vai ser destruída também. Todos os países estão caminhando nessa direção. Agora, a Rússia, que estava ficando para trás, porque a Rússia está mais pobre, a Rússia está enfraquecida, eles precisam de elevar o moral, eles precisam de fazer os países acreditarem. E assim, essa declaração do presidente russo Vladimir Putin foi também para os países árabes, para dizer, olha, vocês não fiquem encantados com as armas norte-americanas, porque nós temos armas melhores, nós podemos garantir para vocês muita coisa melhor. Eles estão encantados. Os países árabes e muçulmanos estão aguardando esse míssil. A Rússia disse, com o lançamento desse míssil, agora ainda é um lançamento assim, muito provisório, um teste de fabricação. Ela diz que só em 2021, daqui a 3 anos, é que vai estar produzindo em massa esses armamentos, esses mísseis, que aliás custam muito caro. E os países árabes e muçulmanos estão desesperados querendo comprar esse míssil para lançar sobre Israel, sem dúvida nenhuma. E a Rússia vai vender caro isto, vai cobrar o apoio. E esses países vão entrar debaixo dos braços da Rússia com toda facilidade daqui até lá. Isso já está acontecendo. Ou seja, se a Rússia em 2021 tiver essas armas que levar para os países árabes, daqui a 3 anos ela já estará em condições de atacar Israel. Ou seja, já vai poder acontecer o arrebatamento da igreja. Os Estados Unidos não vão ficar para trás. Tem condições boas, tem uma economia forte hoje, tem a tecnologia, estão desenvolvendo armas terríveis. Hoje o mundo trabalha com armas inimagináveis no passado. Israel trabalha com armas a laser, canhões de laser que atingem qualquer míssil que entrar no espaço aéreo do seu país. Israel tem canhões, outros países também estão desenvolvendo canhões que não são acelerados por munição. A bala do canhão é acelerada por radiação magnética. Eles estão desenvolvendo canhões que têm um tiro com uma velocidade muito, muito maior do que os tiros convencionais. Eles estão desenvolvendo mísseis e aviões invisíveis aos radares e assim são armas tremendas que estão sendo desenvolvidas, que seria algo inimaginável no passado. Sem falar nessas bombas de nêutron, bombas biológicas e armas químicas, coisas desse tipo. Submarinos atômicos não tripulados que viajam numa velocidade muito maior do que os outros, isso também é algo fantástico. O mundo está cumprindo o que Jesus disse:
guerras e rumores de guerras. As guerras que acontecem agora, por exemplo, na Síria, em algum outro lugar, são para testar esses armamentos também. Mas está havendo uma febre de fabricação de novos armamentos, investimentos em armas. O mundo está se preparando para a guerra. E a Europa, que pregou paz, que não quis mais guerra, ficou para trás. Ela vai ter que depender totalmente dos Estados Unidos. A Europa vai estar de joelhos diante dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que o senhor Barack Obama é um bom candidato para o anticristo. Mas ele vai fazer a base dele na Europa, na ONU. Eu não acho difícil que a ONU mude de Nova York para ter a sede na Europa. Mas, de qualquer forma, Estados Unidos e Europa vão estar juntinhos. A Europa não porque quer, mas porque precisa das armas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos porque têm as armas e querem o apoio político, eles querem mandar. Hoje os Estados Unidos não mandam no mundo como eles gostariam, mas eles estão também fomentando o ambiente de guerra para que eles mandem, tenham mais autoridade sobre os países. Nisso tudo, o Brasil é tão pequenininho que não representa nada nesse quadro todo. Mas Estados Unidos e Europa são gigantes. A Europa vai cair de joelhos por causa da necessidade das armas norte-americanas. Por outro lado, a Rússia está crescendo e fazendo aumentar a sua produção de armas de guerra. E a China não fica para trás. O Oriente também não está ficando para trás. O mundo todo está agitado com a preparação para a guerra. E uma declaração dessas, seguida da comprovação do lançamento desse míssil da Rússia, isso muda a situação do mundo todo. O mundo está vendo que não foi só retórica, não foi só falação do presidente russo, mas que eles estão realmente desenvolvendo essas armas terríveis e o mundo não vai ficar para trás. Vai continuar também caminhando nessa direção de produzir armas e mais armas e mais armas, preparando para a guerra, para muitas guerras. É a proximidade da volta de Jesus. O mundo já está bem ciente disso e se preparando para esse tempo. E nós, povo de Deus, estamos vendo a volta de Jesus está muito próxima. Vem logo, Senhor Jesus, volta, Jesus, Maranata, vem logo. Os acontecimentos estão mostrando a volta de Jesus está muito perto. Você está se preparando, a sua vida está no altar, você está produzindo fruto como Deus quer. Tome pé da situação, não perca mais tempo, meu irmão, minha irmã.